coisas erradas. Por que Deus diz que Davi era segundo o coração de Deus? Você já viu versículos que diz que o próprio Senhor se arrependeu do mal que ele iria fazer? Hã? Quantos versículos? O que Deus estava querendo dizer, que Davi era segundo o coração de Deus, é que Davi era um homem que, para exercer a função que ele iria exercer, ele não poderia ser perfeito, mas ele tinha que ter um coração quebrantado. Por isso a Bíblia diz: o coração quebrantado, o espírito contrito, não rejeitará o Senhor Deus. O Senhor está buscando corações contritos e quebrantados. E disse: ainda falta o menor, que este está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos aceitaremos enquanto ele não vem aqui. Então mandou chamá-lo, fez-o entrar, e era ruivo, formoso, semblante, boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele mesmo. Agora para pensar. Eu falei para você tirar Davi da cena, tirar Davi do meio da história e colocar o seu nome. Muitas vezes fomos humilhados na nossa casa, no meio da nossa família, no meio de onde viemos. Historinhas dizendo que fomos achados no lixo, muitas vezes, não foi? Não era assim que os irmãos brincavam? Você não é da casa não, você não é da família não, você foi achado no lixo que te colocaram na porta de casa. Quem é que nunca brincou assim, né? Sofre sempre os menores, né? Os caçulos, foi o meu caso. E os mais feios da casa, né, Elias? Sofremos muito com isso. Isso não vai dar em nada. Isso é ovelha negra da família. Isso só dá desgosto. Foi ou não foi? Hã? Os outros vão dar tudo certo. Os outros têm postura de quem vai fazer universidade e vão ser muito bem sucedidos. Só estou vendo os consolos aí, você, meu. Não é? Assim eram os filhos de Jessé. Todos eles tinham tudo para ser os primeiros, e Davi tinha tudo para ser o último. Mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Com Deus é diferente. Então, se você passou por situações como essa, se você passou por chacotas como essa, se você foi humilhado dessa maneira, se realmente faziam piadas ao seu respeito, isso não é nada mais, nada menos do que sinais de Deus, de que você é ungido de Deus. Eu vou falar de novo: você é ungido de Deus. O Senhor mandou um profeta, um anjo do Senhor, encher um vaso de azeite, te ungiu, te separou e disse assim: olha, farei de você um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, um porta-voz da minha palavra, e verão e saberão que eu sou teu Deus e que eu estou no meio de vós. Amém? Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. E aí o Senhor começou a falar comigo. Eu falei: mas Senhor, o que isso tem a ver com a igreja? E Ele falou assim: da mesma maneira que o meu filho Jesus, em Apocalipse diz que ele passeia no meio dos 7 castiçais, e os 7 castiçais representam as 7 igrejas, a carta das 7 igrejas. Da mesma maneira, Davi foi ungido. E quando se fala de ungir, se fala de ministérios, se fala de separação, se fala de alguém que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Não importa onde você nasceu, não importa como você nasceu, não importa quem foi seu pai e a sua mãe, não importa. O que importa é que você é ungido desde o ventre da sua mãe. Sabe o que é o mais interessante? Parece que a história de alguns começa a se escrever depois dos 40, dos 50, dos 55, dos 60. Outros com 18.
outros com 67. "40 só de Flórida, né, amor?" Outros com 40, diz a minha esposa. Outros com 50, outros com 55. Agora, o que eu mais admiro este Deus é que toda a história tem começo, meio e fim. E diz a Bíblia em Jeremias 29:10: "Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos bons." Então por que você às vezes pensa coisas ruins ao seu respeito? Sendo que o próprio Deus pensa coisas boas ao teu respeito. Olha como o diabo é sujo. Deus está pensando assim: vou te dar um fim de uma história gloriosa, de maneira que todos reconhecerão que eu sou o teu Deus. E às vezes a gente fica pensando: já passou o tempo, não vai acontecer. Aconteceu com meu vizinho, com meu amigo, com minha irmã, com alguém na igreja, mas comigo não vai. Será que porventura esse pensamento vem de Deus? Não. Hã? Não. Será que porventura esse pensamento vem de Deus? Não. E o Senhor, o que isso tem a ver então com a sua igreja? E o Senhor falou assim: olha, Davi representava uma classe de pessoas, uma igreja, porque ele era um rei, ele representava o povo. E da mesma maneira que aquele rei, para muitos não era nada, mas para mim era alguém muito especial. E olha aqui, depois que este homem, versículo 13, diz assim: então Samuel finalzinho do 12, levanta-te, unge, porque este é o mesmo. 13, então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Este homem, ele foi ungido rei, mas ele não era rei. Ele era o menor, ele era o insignificante, ele era o zero à esquerda, como dizem por aí. Ele era aquele que não tinha valor nenhum para ninguém. Aí está a grande diferença. Quando eu começo a entender a palavra de Deus, eu começo a viver a palavra de Deus e pensar nas coisas que vêm do alto, que trazem esperança e que edificam, eu começo a entender que eu não sou o que as pessoas falam, eu sou o que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu não sou qualquer, eu não sou um zero à esquerda, eu sou ungido, eu sou rei, ainda que eu não esteja exercendo, mas no mundo espiritual eu já sou. É isso que eu estou dizendo a você, igreja. Não importa a quantidade, não importa onde estamos, não importa o que falam de nós. O que importa é uma coisa: os céus estão abertos sobre este lugar, e esta igreja será conhecida pela salvação em massas que entrarão por aquela porta, e o Senhor trará um por um. O Senhor manda dizer que você é ungido de Deus, você é ungida de Deus desde o ventre da tua mãe. Você não é o que as pessoas dizem ser, você não é o que as pessoas pensam ao teu respeito, e você não é as informações negativas que passam pela tua mente. Você é produto de Deus, e você já deu certo. Você não é produto de supermercado, você não é produto do que falam, você não é produto do que pensam. Não importa o que pensam, o que acham. Eu gosto muito daquele corinho: o que importa, que eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Fala comigo: eu quero Deus. Fala: não quero nem saber o que pensam de mim. Oi, irmãos.
Se tem uma arma que o diabo consegue segurar muita gente, é o que pensam, o que acham a respeito de nós. Mas tem uma escritura tão linda que diz assim: Neemias não queria nem saber o que falavam dele. Neemias não queria nem saber o que pensavam a respeito dele. Ele queria saber das cartas que estavam nas mãos dele e da autoridade que foi lhe dada para reconstruir Jerusalém. Sabe quais são as cartas que estão nas tuas mãos? Existe uma unção sobre a sua vida. E essa unção é para reconstruir tudo aquilo que estava destruído. Eu vou falar de novo. Existe uma unção sobre a sua vida para reconstruir tudo aquilo que estava destruído, sem esperança e sem vida. Existe uma unção sobre a sua vida para reconstruir tudo